Olá, amigos, bem-vindos para mais uma palestra no Centro Espírita Amor e Caridade. Hoje, uma vez mais, temos aqui a presença do Edgar Miguel, nosso companheiro já de longa data, sempre com um tema muito interessante e importante para as nossas reflexões. Hoje o Edgar preparou para a gente para falar sobre o trabalho. É uma pergunta: castigo ou benefício divino? E é disso que nós vamos discorrer na manhã de hoje. Antes de passarmos a palavra ao Edgar, convido todos a elevar o pensamento e para uma prece a Deus, nosso Pai de amor e bondade, a quem pedimos nesse momento que, primeiramente, nos permita a realização desse momento de estudo, esse momento de reflexões. Que também nos seja possibilitada a presença sempre carinhosa dos amigos, instrutores espirituais, para que possam nos intuir, nos orientar nos caminhos necessários para esse aprendizado, que é tão importante para a nossa condução durante a vida. De nossa parte, que tenhamos a mente, o coração aberto para aquilo que nós vamos discutir no dia de hoje e a boa vontade de aplicar no nosso dia a dia, procurando sempre nos tornarmos pessoas melhores. Que Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, nos ampare nesse propósito. Que assim seja. Edgar, um grande prazer ter você novamente conosco, sempre com temas muito interessantes, temas que nos afetam no dia a dia e temas que nós podemos avaliar, podemos estudar pela ótica da doutrina espírita, com as explicações que os espíritos nos trazem, mas principalmente, Edgar, de acordo, de conformidade com o Evangelho de Jesus. Então, para nós, um grande prazer tê-lo aqui. Te passo a palavra, peço que você faça a explanação inicial para nós podermos tratar desse assunto que é tão importante, né? O trabalho. Bem-vindo, Edgar, a palavra é sua. Obrigado, Maurício. Agradeço ao convite do Centro Espírita Amor e Caridade, que muito me honra. E, assim, uma alegria poder conversar com você, Maurício, para a gente se aprofundar. Eu acho que em dois, ou em três, ou em vários, é sempre muito rico, né? Então, é uma oportunidade de ouro, de fato. Olha, eu acho que, seja qual for o tema que a gente converse, a gente precisa partir do pressuposto que a gente o entende pouco, que a gente tem uma compreensão sempre superficial de qualquer tema. Eu acho que essa é uma condição importante para que, quando a gente se debruce sobre um tema, quando a gente começa a fazer uma reflexão, a gente parta daquela abertura que a ignorância nos traz, né? Puxa, sei pouco certamente sobre o trabalho. E ao refletir, me abro para aprender mais com o tema. Eu acho que essa é uma condição importante que nós dois certamente vamos ter agora e que eu convido a todos que nos ouvem a terem também. Sabemos pouco sobre qualquer tema, e hoje, em especial, sobre o trabalho. Por isso que é tão coerente a gente colocar uma pergunta, né? Porque ela expressa a nossa ignorância. Se há dúvida, há uma ignorância, né? A ignorância é sempre aí no bom sentido. Benefício ou castigo? Bem, eu fico me perguntando, para começar a tentar responder essa pergunta, o que seria de nós, Maurício, e todos, sem o trabalho? E aí, claramente, diferenciando que nós não estamos nos referindo aqui a emprego, né? Estamos nos referindo ao trabalho, a tudo que a gente faz que redunda em algo útil, em alguma coisa
minimamente benéfica, né? Então, volto à questão: o que seria de nós sem o trabalho? Tentemos nos imaginar não fazendo nada. Porque o contrário do trabalho pode ser considerado, de uma forma imperfeita, admito, como sendo uma inércia. Né? Imaginem nós numa inércia. Né? Eu fico imaginando como que nós vamos aprender alguma coisa sem trabalho, sem esforço. E aí eu quero colocar o trabalho e o esforço quase como um sinônimo, né? Porque é no esforço que nós ganhamos alguma coisa. É no esforço que nós conquistamos qualquer coisa. Né? Então, o trabalho, ele aparece nas nossas vidas como uma questão central. Se a gente for pensar da Revolução Industrial para cá, pegando já esse aspecto do assunto, Maurício, se a gente for pensar da Revolução Industrial para cá, onde o trabalho ele sofreu uma ruptura, né? Porque antes a gente trabalhava, fazia as atividades de trabalho em meio à nossa vida normal dentro de casa, né? Os artesãos trabalhavam em casa, né? E as atividades familiares, de lazer e de trabalho se misturavam sem ordem, né? A escolha de cada um. Com a Revolução Industrial, o trabalho saiu de casa, né? O chamado trabalho profissional saiu de casa e se concentrou em lugares específicos ao trabalho, na busca da eficiência, da produtividade e, por que não, do lucro também, que caracterizou essencialmente aquele momento até hoje. Havia lugares específicos, há lugares específicos para o trabalho. E aí houve uma ruptura, e o trabalho começou a ter uma conotação bastante diferente do que tinha antes. Né? Veja, Maurício, que a gente está tendo uma volta a essa questão. Né? Por conta da situação de pandemia, a volta do trabalho à casa, né? A mistura das atividades do lar com as atividades de lazer, de descanso e de trabalho, todas elas se misturaram. Mas, assim, independente disso, se você pega a vida de uma pessoa atualmente, o centro da vida dela costuma ser as atividades relacionadas ao trabalho profissional. Né? Tudo gira em torno disso. Né? Estudamos para ser alguém. É assim que a gente pergunta ao jovem: o que você vai ser quando crescer? Ele não está perguntando se a pessoa vai ser um homem de bem ou não. Essa pergunta se refere a um aspecto profissional e a um aspecto do trabalho. Então, o trabalho, ele nasce aqui, quer dizer, ele, na nossa cultura, ele tem muito forte uma conotação de sobrevivência, ele tem uma conotação de obtermos recursos financeiros, de forma que todas as outras questões da vida física sejam facilitadas ou se tornem possíveis. Mas essa, naturalmente, é uma visão rasa do trabalho, bastante rasa, né? Porque ela se refere apenas ao aspecto material, basicamente. E a gente está num momento, né, por conta, inclusive, do Cristo e do convite permanente da doutrina espírita, que a gente precisa viver no mundo sem ser do mundo, que a gente precisa pautar as nossas escolhas de como viver a vida encarnada extremamente atentos ao fato de que tudo aqui é transitório e temporário. E que a gente precisa também trabalhar em prol daquilo que é eterno. Também e cada vez mais, eu quero dizer, inclusive. Né? Mas, não sei se você percebeu a minha frase, a gente precisa trabalhar em prol, em benefício, objetivando os ganhos eternos e não os ganhos transitórios, que são todos característicos da vida encarnada. Então, o Cristo veio nos falar
de um novo trabalho. O trabalho que altera, que transforma, que evolui o ser imortal, né? Ele veio falar, inclusive disse em alguma circunstância, que a cada dia o seu trabalho, apenas o trabalho de cada dia, que talvez a gente não precise se importar, se preocupar tanto, exageradamente tanto, com o futuro, né? Porque o nosso caminho, a nossa vida, ela não depende só do nosso trabalho. Ela não depende só do que a gente faz. Existe uma providência, existe um pai, existe uma estrutura à nossa volta, ou melhor dizendo, na onde nós estamos inseridos, que provê quase tudo, na verdade. Quase tudo. E que da nossa parte, talvez, só seja necessário o trabalho de se fazer melhor, de se desenvolver, de se tornar alguém mais feliz. Então, no meu entendimento, porque a gente não vai ficar mendigando, né, as conclusões, no meu entendimento, não há a menor dúvida do que o trabalho é um benefício, é uma grandeza ainda não completamente compreendida. Por que eu digo isso? Porque, assim, se você observar, não que as pessoas falam, mas a forma como a gente age, a nossa tendência natural por conta do nosso estágio evolutivo, tá? A nossa tendência atual, até vou me corrigir aqui, é a de evitar o trabalho, né? Nós, normalmente, evitamos o esforço, né? Se alguém puder fazer por mim, a gente deixa que faça, né? Se alguém quiser carregar o piano, a gente corre e carrega o banquinho do piano, tá certo? Por quê? Porque na nossa pouca visão, a gente acha mais vantajoso não se esforçar, não suar, né? E a gente vê, principalmente Emmanuel, em várias situações, nos perguntando se a gente prefere o suor ou as lágrimas, né? Já insinuando na pergunta que a gente tem até hoje preferido as lágrimas, né? Infelizmente, ao invés do trabalho que nos pouparia muito sofrimento. E aí eu estou me referindo ao trabalho profundo, ao trabalho que a gente precisa trazer para a nossa visão e para a nossa vida, que é o trabalho que causa o desenvolvimento espiritual, que causa o desenvolvimento daquelas virtudes que estão inatas dentro de nós, colocadas pelo Pai na nossa criação e que esperam o nosso desenvolvimento. Eu gosto de falar, talvez você já tenha me ouvido, não vai acontecer um domingo de manhã de primavera e ensolarado, um momento onde a gente vai acordar amando todo mundo. Não vai acontecer isso do nada. O que vai acontecer é que pouco a pouco, por conta do nosso esforço contínuo, nós vamos aprendendo a amar. Então, se a gente não pode manter uma visão romântica de que um dia a gente vai acordar perdoando todo mundo, amando todo mundo. Não vai acontecer isso. Ah, mas eu estou lendo o Evangelho, eu frequento a casa espírita, eu frequento o templo. Desculpa, isso é insuficiente. Insuficiente. É preciso mais esforço. É preciso esforços específicos. É preciso que a gente trabalhe aspectos não desenvolvidos da própria personalidade, do próprio ser. E trabalhar bastante ao longo do tempo,
né? Porque há uma imensidão de conhecimento sobre nós mesmos que vai gerar esse desenvolvimento. Então, a ideia romântica de que porque a gente está fazendo pouco esforço, a gente vai conquistar o que a gente deseja, é uma ideia infantil. Não vai acontecer. Né? E nós temos à nossa volta, principalmente no Evangelho, milhões de indicações de que o trabalho é fundamental. Né? O Jesus disse, o Pai trabalha e eu trabalho até hoje. Né? A natureza, se a gente observar a natureza como sendo expressão maior das leis divinas, o que é estagnado na natureza? O que? E, aliás, tudo que fica estagnado apodrece. Até a água apodrece se ficar parada. Né? A paralisia, que é o inverso do trabalho, é sinônimo sempre de morte. Né? Tanto é que nosso corpo, quando ele morre, ele enrijece, paralisa-se, cessa o movimento. Né? Mas a natureza, como a nos dizer que ela jamais para, ela transforma até o fruto da morte, que é o corpo paralisado, decompondo-o num trabalho imenso para reutilizar tudo que naquele instante parou de ter utilidade para aquele objetivo. Então, assim, no meu entendimento, o trabalho ele precisa ser visto de uma outra forma, né? Ele é de uma grandiosidade que precisa ser ressignificado. E para encerrar essa longa introdução, Maurício, que eu já estou falando demais, eu acho que a gente tem condições de ter um ganho no trabalho muito grande. E eu vou citar um aspecto que eu considero extremamente importante, principalmente porque a população brasileira está envelhecendo. E aí vocês vão entender por que eu estou me referindo a isso. Normalmente, mesmo quando a gente vê o trabalho de forma mais elevada do que o trivial, a gente entende que a pessoa trabalha quando ela faz um monte de coisas. Né? Quando ela tem o dia plenamente preenchido, quando ela tem 1000 atividades, e boa parte dessas atividades envolve a caridade material, a caridade espiritual. Então, as pessoas grandemente ativas do âmbito da solidariedade, né, do âmbito de todos os âmbitos, são normalmente vistas como aqueles que muito trabalham, né? E isso está correto. Mas eu percebo que a gente liga essa questão, esse exemplo que eu acabei de dizer, ao fato de que está correto, a gente está cumprindo a nossa função quando a gente enche o nosso dia de 1 milhão de atividades. E eu acho que esse ponto tem um defeito, essa visão tem um defeito, porque a gente precisa ampliar a nossa visão do que é trabalhar, de quando é que nós estamos trabalhando. E aí eu vou citar apenas 2 rápidos exemplos. Eu ouvi em uma palestra do Divaldo, há muito tempo atrás, que me emocionou de uma forma profunda. Ele estava visitando a irmã Dulce, todos conhecemos, né? Pelo menos já ouvimos falar, uma grande trabalhadora do Cristo, contemporânea do Divaldo, ali em Salvador, e ela adoeceu, ela tinha efizema pulmonar, né? Ela adoeceu gravemente, estava internada, Divaldo foi visitá-la, e ela estava numa tenda de oxigênio, porque, evidentemente, o enfisema traz dificuldades na respiração. E Divaldo lamenta, puxa, irmã Dulce, que pena que a senhora não pode mais trabalhar. A senhora que gosta tanto de trabalhar. E ela, numa visão absolutamente elevada, profunda, sábia, responde dessa forma ao Divaldo. Engana-se, meu filho. Eu trabalho como nunca. Todas as vezes que eu respiro, eu dou graças a Deus. É de um impacto isso, essa visão, que a gente precisa refletir por semanas. Eu trabalho mais do que antes, ela disse.
mais do que nunca. E o meu trabalho hoje é dar graças a Deus diante da dificuldade, do esforço de respirar. Então, olhem a amplitude do trabalho. E para finalizar, eu apelo ao livro Boa Nova, do Humberto de Campos, esse tesouro de luz que Emmanuel e Chico nos deram, que precisa ser lido a vida inteira. Tem um capítulo chamado Fidelidade a Deus, que Felipe reclama com Jesus, dizendo que por estar adoentado, ele não sabe se conseguirá trabalhar na obra divina que Jesus ali inaugura. Porque ele está adoentado, então ele não vai conseguir. E se desenrola ali um diálogo fascinante, que eu não vou conseguir, nem é oportuno que eu diga inteiro. Eu quero dizer, vou ler inclusive só o finalzinho das palavras de Jesus. E Jesus diz assim: nos dias de calma é fácil provar-se fidelidade e confiança. Né? Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas de muito trabalho. E aí ele fala assim: se algum dia teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra e com os teus ouvidos. Se ficares mudo, toma a si mesmo a charrua, a enxada, valendo-te das tuas mãos. Ainda que ficasses privado dos olhos, das palavras, das mãos e dos pés, poderias servir a Deus com a tua paciência e com a tua coragem. Então, gente, nós podemos trabalhar imensamente, mesmo com o corpo paralítico, mesmo sem ver ou ouvir ou enxergar ou falar, mantendo no nosso coração a paciência e a coragem. Isto também, no meu entendimento, é um dos mais elevados trabalhos que a alma humana pode fazer. Falei demais, Maurício. Edgar, até que não, viu? Tá bem gostoso ouvir a explanação. Eu acho que são várias vertentes aí que poderiam ser abordadas, inclusive. E essa introdução, eu acredito, nas palestras, ela tem exatamente a finalidade de nos levar para esse universo, né, mental, onde nós pensamos sobre diversas situações e relacionamos com o nosso dia a dia, né? Então você me fez pensar, por exemplo, em Jerônimo Mendonça, um grande trabalhador espírita, fisicamente impossibilitado, né? Você me fez lembrar de um desenho animado que se chama Bi, onde as abelhinhas produzem e na ausência de produção o mundo começa a definhar. Na questão da avaliação de Manduce, né, para Divaldo. Então, são coisas muito interessantes que, sem dúvida, uma visão ampliada do significado do trabalho e da importância do trabalho na nossa existência é necessária. E nós temos no Livro dos Espíritos, na terceira parte, né, das leis morais, exatamente a lei do trabalho, tratando dessa importância para o ser humano no exercício do trabalho. E como você disse, ali fica bem claro que tudo na natureza trabalha, toda força transformadora útil é um trabalho. E aí, então, o ponto que eu até retorno lá ao início da sua explanação é sobre essa visão rasa, essa visão material. E eu vou me referir ao texto da Gênesis bíblica, o capítulo 3 da Gênesis, se você me permite. Claro. Onde nós vamos encontrar, talvez, uma origem
até dessa visão rasa, e não é intencional. É justamente porque os organismos biológicos têm a necessidade quase natural de poupar energia. Como o trabalho é um esforço gasta energia, e os organismos biológicos procuram poupar energia, é natural que nós, como organismos, né, biológicos, nós tenhamos essa visão. Então, nós queremos o quê? Toda aquela condição de benefícios materiais. E aí, lá na Gênese bíblica, eu estava tentando abrir o texto aqui, infelizmente acabei não conseguindo, mas nós vamos ver que num dado momento, o Pai, o Criador, ele passa para Adão a situação de, olha, agora que você realizou determinada situação, ou seja, você conhece determinadas situações, você vai retirar o seu sustento com o seu trabalho, com o suor, né, do seu rosto. E a sua sobrevivência, a da sua família, vai depender disso. E aí, diante dessa visão de poupar energia, né, poupar esforço, aparentemente nós vemos como um castigo. Né? Você não fez o que eu falei? Tá bom, então agora você vai sofrer por isso. Quando, na verdade, eu retorno ao título, né, da palestra, com base no que você falou, quando, na verdade, aparentemente, aí, se nós tivermos uma visão mais ampla, o pai está dizendo assim: olha, você agora tem condição de refletir, de tomar decisões. Então você vai fazer isso por sua conta. E de maneira nenhuma, no texto bíblico, parece que o pai está nos abandonando. Ele parece aquele pai que leva a criança para os primeiros momentos da escola, do jardim da infância, e diz assim: olha, agora você vai aprender, porque você tem condições. Um dia você vai provavelmente ser igual a mim. E eu vou estar aqui te amparando, te ajudando, te auxiliando, né? Aí a gente provavelmente teria essa visão do grande benefício que é, né? Muito embora a história da humanidade traga diversas situações onde o trabalho parece opressor, ele parece um castigo de fato, nós não analisamos que o trabalho dá grande oportunidade do crescimento individual, não é? Então, né, essa visão que eu estou te colocando, que a gente conseguiu a partir das suas explanações, se você puder fazer algum comentário a respeito, até mesmo falar, Maurício, está completamente errado, você não entendeu nada do que eu falei, tá bom? Ai, Maurício, de forma alguma. Você trouxe uma questão muito importante. De fato, todo o processo biológico, ele visa, ele prima pela economia de energia, tá certo? As árvores são assim, o ser humano é assim, toda a questão animal é assim. A natureza, ela é muito sábia, ela não desperdiça. As folhas que caem das árvores, que parecem um desperdício monumental de matéria-prima, vira adubo para a própria planta ou para outras. Né? Então, a gente não pode esquecer de Lavoisier, nada se perde, né? Tudo se transforma. Então, essa é uma lei da natureza. E ela vai além do biológico e impacta também na questão moral. Na questão moral. A busca da eficiência que a gente vê tão desenvolvida e tão central dentro do aspecto profissional, né, Maurício? Né? O trabalho nasceu lá na Revolução Industrial, né, e aí surgiu, né, a questão da eficiência, né, da eficácia depois, né? Temos que extrair o máximo do mínimo, né? Isso nasceu do biológico. Mas quando a gente joga isso para o moral, também é válido. Porque, assim, a sabedoria divina,
ela contém vários elementos, óbvio, né? Vários elementos que nós precisamos aprender. E uma delas é não desperdiçar. Né? Estamos aprendendo a isso, né? A questão da reciclagem, a questão do lixo, tudo isso tem a ver. Agora vamos jogar para o moral. Né? O moral significa que nós estamos aprendendo a fazer com que as nossas ações, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, que tudo isso são energias, também tenham o máximo de eficiência, produzam o máximo bem. Então, olha só como a gente pode relacionar isso em várias coisas. A grandiosidade da obra do Cristo se concentrou em 3 dias, em 3 anos. 3 anos, Maurício. Olha o tamanho da eficiência do trabalho do Cristo. Né? Ele poderia viver 100 anos. Não tem dúvida nenhuma. Mais de 100 anos. Ele poderia passar 30 anos fazendo o seu trabalho. Não foi necessário. Porque a sua eficiência é tal que ele precisou apenas de 3 anos. Né? Pegue Paulo. Paulo praticamente trabalhou por 30 anos junto ao Cristo. O que é uma enorme eficiência, dado o que ele fez. Né? Então, nós estamos caminhando, e quanto mais trabalharmos, mais eficientes no que fazemos, seremos. Né? Nós estamos trabalhando para gastar cada vez menos energia no que a gente faz. Então, é daí que nasce a busca do mínimo esforço. Mas penso que na nossa ignorância a gente confunde eficiência e mínimo esforço com esforço nenhum. E aí não pode. Nós que adoramos exagerar, né, Maurício? Né? Porque a gente sai do equilíbrio com imensa facilidade. Eu penso que no nosso aprendizado, a gente confundiu eficiência com esforço zero e criou-se dentro, talvez, de uma tendência que a gente tem de que o ideal é que a gente não se esforce, dá muito trabalho se esforçar. Sim, dá trabalho. E é nesse esforço de produzirmos aquilo que a gente não sabe produzir. Olha só que legal. Eu não sei perdoar. Para perdoar, eu preciso me esforçar. Eu preciso, portanto, me fazer um trabalho. Eu preciso revolver coisas dentro de mim. Eu preciso checar conceitos. Eu preciso rever o que sei. Aprender o que não sei. Eu preciso abrir espaço ao novo, porque o velho não tem me ajudado a perdoar. Olha o tamanho desse esforço, desse trabalho íntimo que a gente precisa fazer. E olha o quanto a gente aprende. O quanto a gente aprende. E é por isso, Maurício, que cada vez mais eu tenho me convencido de que talvez a grande pergunta que a gente vai fazer amanhã, quando a gente sair dessa existência e for avaliá-la, a primeira das perguntas que nós faremos para nós mesmos, ou alguém fará, depende do nosso nível de consciência, será: o que você fez com você? No que você se tornou? Essa me parece a grande questão que a nossa própria consciência nos colocará, né? Com o seu trabalho de viver, com o seu trabalho de viver, com os esforços que você fez ao pensar, ao sentir, e aí sim, ao agir no mundo, no que você se tornou. Porque a gente pensa que o trabalho ele tem o objetivo de transformar o mundo. Também. O trabalho transforma o mundo. Né? Com o trabalho material, nós mudamos a face do planeta. Com o trabalho moral, nós mudaremos os seres. Nós mobilizaremos o íntimo, o mundo íntimo das pessoas, porque é um exemplo,
mas fundamentalmente o nosso mundo íntimo. Com o trabalho de viver, no que nós estamos nos tornando? Essa pergunta não precisa esperar desencarnar para fazer. Aliás, o ideal é que façamos já, para que a gente reveja a rota, se necessário for, né? Ajuste o rumo. Porque nós só nos tornaremos alguém diferente, melhor, mais feliz, no trabalho de se fazer diferente. E é por isso, faz muito tempo que eu não falo isso, eu torço para que as pessoas, para que todos nós, cheguemos numa situação onde a gente se veja exausto, Maurício. Exausto de sermos quem somos. Exaustos. E que, finalmente, a gente deseje ser melhor. Para ser mais feliz. Esse ponto de inflexão, sabe, esse fundo do poço, tão desejado fundo do poço, vai nos dar uma grande motivação para começarmos a trabalhar intimamente por uma transformação que nos traga felicidade. Então, eu não discordo de forma nenhuma de você. De forma nenhuma. Nós precisamos ser eficientes. E o Cristo está aí para nos mostrar o quanto ele foi nas questões morais. Fantástico, Edgar. Achei muito interessante, bem a propósito, você trazer essa condição do desenvolvimento do progresso moral também, porque essa visão rasa, inclusive, que você havia falado anteriormente, ela pode nos fazer ver o trabalho apenas como a possibilidade de desenvolvimento material ou até mesmo intelectual, mas sem o resultado da evolução moral, que sem dúvida é importantíssimo. E conforme você explanava, eu verifiquei aqui na Lei do Trabalho, no Livro dos Espíritos, e tanto na primeira parte, exposta por Allan Kardec, da necessidade do trabalho, quanto na segunda, limite do trabalho, o repouso, Allan Kardec sempre aborda a questão material e moral. Né? E exatamente nesse ponto do limite do trabalho, são duas questões interessantes, a questão 683. Qual é o limite do trabalho? E os espíritos respondem que é o limite das forças. De resto, Deus deixa ao homem o livre-arbítrio, ou deixa o homem livre para tanto. E na pergunta seguinte, né, que pensar daqueles que abusam de sua autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho. Então, nós temos aqui pela avaliação, né, e diz que é uma das piores ações, essa, o homem que tem autoridade, né, impor ao outro um excesso que ele não teria condição, não teria os limites. E nós vemos aqui, nesse momento, da maneira que você falou, Allan Kardec, ele aborda tanto a questão física quanto a questão moral, né? A oportunidade que nós temos de analisar as nossas ações ou até analisar as ações de terceiros para que apliquemos a nós mesmos e não façamos igual, caso não sejam ações meritórias, que nos leva, né, a essa evolução moral, nos leva a uma compreensão maior, né, da existência. E não podemos deixar de retornar lá ao texto do capítulo 3 da Gênesis bíblica, quando aparentemente, quando Deus fala com Adão, ele tá, de certa forma, dizendo isso também, né? Ele será responsável por suas ações, por sua sobrevivência, daqueles que estão com ele, é bem interessante, né? Amplia significativamente a nossa visão sobre um texto escrito lá na Antiguidade, hein? No princípio, vamos dizer assim, da origem das religiões que hoje nós temos praticamente no Ocidente e no Oriente, não é? Sim. E outra coisa...
Antes que você fale, me desculpe, mas Allan Kardec, nós temos que entender que ele está no século XIX e havia pouco tempo, poucas décadas, menos de um século, da Revolução Industrial. Então, há uma influência muito grande do ambiente no qual ele vivia também, e que tinha uma afetação material muito grande. Talvez por isso até a condução das perguntas que ele faz aos espíritos diante dessa realidade, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Mesmo assim, a gente pode perceber o nível de equilíbrio de Kardec, mesmo considerando o meio em que ele vivia, né? Sem dúvida, assim, muito legal você trazer a Gênese, né, Maurício, porque um texto antiquíssimo, né, e recheado de sabedoria ainda, que evidentemente precisa de muito esforço para uma compreensão profunda, mas esse texto que você citou até me parece relativamente claro, né, sobre a importância do esforço, Você disse também que o âmbito, a dimensão moral do trabalho, né? Com essa frase, com esse aspecto, eu gostaria que as pessoas não pensassem que você está se referindo, ou o texto está se referindo, à questão do trabalho não profissional, mas sim de que todo trabalho tem uma dimensão moral. Todo trabalho. Por quê? Porque o trabalho é feito por um ser moral, que somos nós. E a gente não pode esquecer disso. Então, eu estou lá trabalhando numa indústria e fazendo numa linha de produção, fazendo não sei o quê, tá? Como que essa pessoa trabalha? Esse é o grande X. Esse é o grande X. O que dela, de profundo dela, ela coloca no que faz? Se ela entender que ela está apenas ali para ganhar o salário, ela está na primeira dimensão, né? Ela está no primeiro significado que a gente pode ter desta ação, deste trabalho. Mas se ela entender o contexto global que ela está, o tamanho do benefício que ela faz parte, ela consegue extrair da atividade muito mais do que o salário em dinheiro. Ela consegue ter outros ganhos, né? Vou dar um exemplo muito comum até no âmbito administrativo, né, e motivacional, que por exemplo, o serviço de uma secretária, né, de uma secretária de empresa, ali que fica na recepção, tá? Aparentemente, normalmente, é considerado um trabalho menor, um trabalho de relativamente pouca importância, né? Agora, depende da pessoa que está trabalhando. A princípio, ela atende a porta ou atende o telefone e manda a pessoa entrar e diz a ela que ela pode ir para a sala X. Avisa que a pessoa chegou e pronto. Ou então ela atende o telefone e repassa o telefone à pessoa chamada. Aparentemente é só isso que ela faz, né? Parece insignificante. Mas se ela, esta atendente ou esta secretária, perceber que ela é o elo que conecta alguém que precisa de algo com alguém que resolve este problema, ela começa a perceber que ela é um elo importante na solução do bem-estar de quem tem um problema. E aí a dimensão do que ela faz adquire outro colorido. Outro colorido. Na verdade, talvez algum colorido. Um grande colorido. Então, o que ela faz?
ela liga alguém necessitado a alguém que resolve essa necessidade. Alguém que tem um problema com alguém que soluciona o problema. Então ela faz muito. Ela torna-se um elo importantíssimo, importantíssimo. E ela pode, a cada final de dia, sair e voltar para casa feliz por ter ajudado tanta gente. Então, veja, tudo que a gente faz significa o que você consegue compreender do que você faz. Mesmo que o mundo não entenda, mesmo que o mundo não veja e nem valorize, isso é menos importante do que o que você considera importante, do significado que você dá. Agora, para que você dê o significado mais profundo, você precisa fazer um esforço. Olha aí de novo o trabalho, né? Você precisa analisar a vida que você tem, o nível de trabalho, o tipo de trabalho que a vida te entregou, porque a gente não pode esquecer que a gente está inserido dentro de um contexto absolutamente sábio e absolutamente útil ao nosso desenvolvimento. Cada um de nós tem o trabalho que necessita, que precisa para o próprio desenvolvimento. Ah, mas tal pessoa é dono de uma empresa, outra pessoa faz um trabalho pouco valorizado. Para Deus, para a vida, e quem sabe, tomara que sim, para a pessoa que está em cada uma dessas funções, elas têm um trabalho que pode transformar as suas vidas. Elas estão inseridas dentro de um contexto estruturado pela sabedoria do Pai, que nos ama profundamente, e essa é uma expressão do seu amor, estruturado para trazer o máximo de benefício às nossas necessidades atuais. Então, puxa, que pena que aquela pessoa tem que trabalhar até os 80. Que pena? Ou que bom? Hã? Que pena ou que bom? Ai, olha, meu Deus, com 80 anos, com o corpo já enfraquecido e tendo que trabalhar para o sustento, para a sobrevivência. Será que isso é mesmo ruim? A pessoa que vai ter que decidir. A pessoa de 80 anos que vai ter que decidir. Agora, faça um alerta. Eu não estou dizendo que nós, considerando as nossas responsabilidades na sociedade, não temos que ser fraternos e socorrer aqueles que, sem forças, ainda buscam a sua própria subsistência. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que quando nós estamos inseridos dentro de uma necessidade de trabalho, em qualquer época da nossa vida, nós podemos agradecer por termos que trabalhar, por termos que nos esforçar, mesmo com fragilidades físicas, porque isso é uma oportunidade divina de aprendermos algo que a gente ainda certamente não sabe. A própria questão, o evangelho em si, mas a própria lei do trabalho também, Edgar, menciona muito claro isso, que aqueles que têm condição do trabalho, eles são responsáveis pelo sustento daqueles que não têm a condição de se sustentar através do trabalho. Deve ser dadas as oportunidades, né, as condições, mas mesmo assim alguns não terão como. E esses são de responsabilidade de todos, inclusive vem de encontro com a questão da evolução moral, né, que você propõe em relação ao trabalho, dessa visão. Você falando sobre a secretária em particular, eu peço até que me desculpem aqueles que estão ouvindo, mas eu vou usar um exemplo parecido. Eu conheci um consultor de empresas, Edgar, na década de 80, muito tempo que eu não escuto
escuto falar dele, não sei a quantas andaria, Luiz Antônio Marighella. Ele, durante muito tempo, deu consultoria na empresa que nós trabalhávamos na época, né? E eu me lembro particularmente de uma vez, numa dessas sessões que ele teve conosco, a diretoria, nossa, toda reunida, a gerência, né? E ele cita exatamente o caso da secretária. Ele fala assim, é a pessoa mais importante da sua empresa. Ela está na recepção. Aquele que chega até a empresa, ele vai ver a cara da tua empresa pelo comportamento da secretária. A secretária, ela sabe de tudo, ela controla a agenda, e o dia que ela falta, você vê a importância dela, né? E muitas vezes, um trabalho que a própria pessoa não percebe a importância que tem, talvez porque outros, em situações hierárquicas de maior privilégio, não façam, né? Através do seu comportamento que a pessoa tem essa visão. E aí eu me lembro, por exemplo, o Nosso Lar, né, que André Luiz cita sobre o governador, o administrador de Nosso Lar, e quando André Luiz vai procurá-lo para pedir para ele a possibilidade de realização, de visitar a família, né, que ele havia deixado na terra, e a primeira coisa que esse governador faz é agradecê-lo pela oportunidade de ser útil. Ele fala, André Luiz, obrigado por me dar a oportunidade de ser útil. Uma visão sobre o trabalho, sobre essa força transformadora, de elevada moral. E me lembro uma vez um palestrante espírita também que disse assim, olha, não vai aqui assim cutucar nenhum dos amigos que a gente conhece, é evidente, mas o palestrante disse assim, a recepção do centro espírita é tão importante que o presidente deveria estar lá todas as noites recebendo as pessoas que chegam, né? Esse seria uma função. E eu fiz essa comparação com o governador de Nosso Lar. Esse é um entendimento muito maior do que é o trabalho, não é, Edgar? Exatamente, Maurício. E isso é função de cada um. É função de cada um. Todas as vezes que a gente aceita passivamente os valores do mundo, eu quero dizer o seguinte, ser presidente é ótimo, ser atendente, ser secretário é um serviço pequeno. Todas as vezes que a gente aceita esses valores, tão mesquinhos até, né? A gente perde a chance de aproveitar um aspecto talvez divino de qualquer coisa que a gente faça. E mesmo que a gente vá para a casa espírita, Maurício, eu ouço algumas pessoas falarem quando a gente pergunta, nossa, o que você faz na casa espírita? Ah, eu só dou passe. Certo. Só dou passe. Né? Por quê? Né? Será que nós, em termos da sociedade espírita, nós ainda valorizamos de forma diferente os diferentes trabalhos da casa espírita? Né? Será que é muito mais importante ser presidente, ser doutrinador de reunião mediúnica, do que dar passe, do que fazer atendimento fraterno, do que estar na recepção da casa espírita? Né? Eu gosto de pensar, Maurício, quando a gente pergunta qual é o trabalho mais importante da casa espírita, qual é o trabalho mais importante da casa espírita? A única resposta que eu considero aceitável para essa pergunta é: o trabalho mais importante da casa espírita é aquele feito com mais amor. Este é o trabalho mais importante. E é possível que aquele senhor ou aquela senhora, aquele jovem que está na recepção, seja a pessoa que mais ame na casa espírita. Depende de como ela faz esse trabalho. Que mais ame, Maurício. E a gente precisa se lembrar da gravíssima colocação de Jesus quando ele disse que os seus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem.
Então, é possível dizer que o presidente da casa espírita seja menos discípulo de Jesus do que a pessoa que esteja na portaria da casa espírita. E aí, evidentemente, eu não estou me referindo a nenhum presidente e a nenhum atendente. Só estou usando um exemplo. Né? Por quê? Como é que nós fazemos o trabalho? Como é que nós fazemos? E aí, ainda tem a questão do tipo de trabalho, né? Porque olha só que loucura, né? Por que a gente normalmente aceita essa diferenciação de valor, de importância dos diferentes trabalhos no mundo, sem perceber que o valor real do trabalho, você que o dá, você que faz, você que... esse trabalho é importante dependendo do que eu coloco dentro dele, do quanto de coração, de mim, de alma eu coloco dentro do trabalho. Né? Fazendo essa diferenciação, existe o trabalho de quem manda e o trabalho de quem obedece. O trabalho de quem administra e, portanto, dá ordens, e o trabalho de quem operacionaliza e que, portanto, obedece. E muitas vezes, sempre, a vida nos alterará de posições, porque nós precisamos tanto aprender a administrar quanto a obedecer. São trabalhos diferentes, profundamente diferentes, de responsabilidades diferentes, que exigem esforços e virtudes diferentes. E nós, como seres em evolução, precisamos aprender tudo em algum momento. Não há diferença de importância no aspecto moral em qualquer um desses dois tipos de trabalho. Não há. Não há. Tão importante é um quanto o outro. Tão importante. E insisto em dizer, é possível que a pessoa que obedece ame muito mais do que aquele que administra e mande. E isso varia não pelo cargo em si, mas o que você faz dele. Né? Então, tomemos muito cuidado com as posições que a gente ocupa. Né? Tomemos cuidado, porque muitas vezes a gente pretende ocupar uma posição que nós não estamos preparados. E que por não estarmos preparados, na execução imperfeita das atribuições deste trabalho, a gente muito se comprometa, né? A gente muito erre e depois muito chore por conta disso. Edgar, me parece que o resultado de todas as leis naturais apresentadas no Livro dos Espíritos nos leva necessariamente para a lei de justiça, amor e caridade. Sempre. Quando Jesus diz: o Pai trabalha até hoje e eu trabalho também, é por muito nos amar. É esse, talvez, o sentido que nós devamos ter em relação ao trabalho? Sem dúvida. Como que nós somos capazes de ousar não trabalhar, sendo que Jesus e o Pai trabalham imensamente? É uma ousadia. Ousadia. É uma ousadia e é também uma tragédia, esse desejo. Porque talvez a gente possa concluir, já meio indo para a finalização, Maurício, por conta do nosso horário, a gente precisa concluir que somos nós que precisamos do trabalho e não o contrário. Nós não evoluiremos sem trabalho. Vou além. Nós não aprenderemos a ser felizes sem o trabalho. Não aprenderemos a sermos felizes. Porque, não sei se a gente já se lembra constantemente, mas nós não seremos felizes como dádiva. A felicidade, a paz na consciência, não será entregue de bandeja. Ela será conquistada a golpes hercúleos de esforço e vontade.
Durante todo o tempo da nossa vida, e eu não estou falando da vida encarnada. Hoje, talvez, a gente tenha muitas resistências ao trabalho, né? Mas amanhã nós vamos encontrar no trabalho a alegria de viver. E aí eu estou falando do trabalho de forma ampla, é evidente. Né? Nós não nos cansaremos de trabalhar. Não nos cansaremos. E nós vamos descobrir coisas que nem imaginamos, eu acho, viu, Maurício? Nós vamos sentir sentimentos que não temos hoje ainda, de satisfação, de plenitude, através do ato de emitir de nós energias e atividades que a gente nem imaginava ser capaz. Eu digo isso porque a gente não pode se esquecer que nós somos um ser divino, filhos de um ser divino, divino somos. Que nós temos dentro de nós a luz divina. O próprio Jesus disse que nós somos capazes de fazer mais do que ele fez. Conquistaremos isso um dia. Então, o nosso potencial de trabalho, de transformação, é brutal. É imenso. Imenso. E enquanto nós crescemos, conforme crescemos, nós nos tornaremos fontes de luz cada vez mais ampla. E essa luz se produzirá com o trabalho íntimo de amar, que é certamente o nosso grande objetivo de viver. Uhum. Então, de maneira bem simples, trabalho, castigo ou benefício divino, Edgar? Benefício divino, dádiva divina, presente divino. Sem dúvida. Sem muito bom, Edgar. dúvida. Muito bom. Edgar, como sempre acontece, o tempo passa. E nós precisamos encerrar. Foi, uma vez mais, muito gratificante, né, trazer você para a gente tratar de um assunto do dia a dia, mas de elevada importância pelo fato de ser do dia a dia e com uma visão muito esclarecedora e positiva da doutrina espírita, né? Sem nunca deixar de lado as considerações do Evangelho. Acho de extrema importância isso, é muito associado. E, é claro, agradecemos muito você ter aceito o convite para mais uma vez estar aqui conosco. Eu espero que a gente possa novamente nos encontrarmos no próximo mês, no mês de julho, e gostaria de te passar a palavra para que você faça a prece de encerramento, se assim você quiser. Com muita alegria, Maurício. Um abração. Eu agradeço muito, viu? Obrigado por tudo, por essa oportunidade. Estou sempre à disposição quando desejarem. Vamos agradecer, não é? Vamos agradecer. Vamos deixar o nosso coração se elevar ao Mestre, ao Pai. Porque, mais uma vez, nas nossas considerações de hoje, a gente conclui, e sempre será assim, que tudo que o Pai faz é de uma sabedoria indescritível. E sempre em nossos benefícios. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus, pelo trabalho incessante de nos amar, de amar a tudo que existe. Que o nosso agradecimento, cada vez mais, vá além das palavras e também esteja no trabalho de se transformar, no trabalho de crescer e ser feliz, que cada um de nós há de fazer e fará. Nós agradecemos demais, Mestre, este instante, a oportunidade dessas reflexões, que têm o condão de fortalecer as nossas convicções e as nossas disposições ao trabalho. Obrigado, Mestre.
Nós te agradecemos porque sabemos que a luz brilha, brilha dentro de nós, brilha ao nosso redor. Nós te agradecemos por isso, porque precisamos imensamente desta claridade. Que assim seja. Obrigado, Edgar. Bom domingo a todos. Que Bom Jesus domingo a todos. abençoe. Obrigado.